Na semana passada, nós começamos sobre a origem da família. Nós falamos bastante sobre como foi que tudo começou ali em Gênesis. Falamos sobre alguns aspectos importantes da natureza da família, dessas características que a família tem dada pelo próprio Deus. E falamos, inclusive, por que nós estamos usando o termo família da aliança, em que isso está relacionado, e nós vimos que a família está fundamentada no pacto, na aliança da graça, mediada por Cristo Jesus, nosso santo mediador. E cremos, portanto, que a família é, de fato, um plano, um projeto, uma instituição dada por Deus, a qual nós não podemos redefinir, a qual nós não podemos modificar, mas que nos foi dada como um privilégio, para que possamos manifestar a própria glória de Deus como imagem e semelhança do Criador. Hoje nós vamos desenvolver um pouco mais esse tema, tratando o contexto da família dentro do reino de Deus e especificamente vamos falar um pouco dos papéis, marido e mulher, dentro desse contexto da família da aliança. É interessante nós observarmos que nós temos visto que, sem dúvida alguma, um dos grandes alvos, dos ataques de Satanás contra a igreja é a família. E, portanto, pensar sobre esse assunto, meditar sobre esse assunto na palavra de Deus é algo que todo crente deveria fazer, independentemente se é solteiro, se é casado. Peraí, meus irmãos. Eu peço ajuda aqui, por favor. Você chegou antes de mim. É melhor tirar. Então, pensar sobre esse tema é fundamental para a igreja e por isso que nós estamos tratando dele aqui, tá? Então vamos pensar primeiro um pouco sobre a questão do reino de Deus e a relação com a família. Eu queria que você abrisse comigo aí o Salmo de número 93. O Salmo de número 93 diz assim: Reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelicíssimos. A tua casa convém a santidade. O Senhor para todo o sempre. Aqui nós encontramos um salmo que exalta a majestade de Deus e, de modo específico, exalta o Deus que reina, o Deus que domina e que tem o seu trono em grande exaltação, em grande majestade, para reinar todas as coisas, para reinar sobre todas as coisas. E quando a gente pensa, portanto, no reino de Deus, nós não estamos tratando de algo pequeno, mas estamos falando daquilo que constitui exatamente os céus e a terra. O reino de Deus compõe os céus e a terra, portanto, tudo que nela há. O reino de Deus compõe todas as coisas. Nós não vamos entrar nos detalhes do que isso significa, mas nós observamos que há dois sentidos para pensarmos o reino de Deus.
O reino de Deus no sentido da criação, o Deus que reina em seu reino porque ele criou todas as coisas, e no sentido salvífico, aquilo que foi feito ao entronizar Cristo, ao coroar a Cristo como o rei que reina sobre todas as nações por meio da proclamação do seu evangelho, da sua palavra. E é por isso que nós podemos entender, quando o Senhor Jesus Cristo vem e ele instaura o seu reino, ele diz assim: o reino de Deus, o reino dos céus é chegado, dependendo do evangelho, é chegado. Ele passa a demonstrar os sinais dessa chegada do reino. Ora, como nós podemos conceber que o reino de Deus é chegado se ele já reinava? Essa é uma pergunta que as pessoas costumam fazer. Se Deus já reina desde a criação, por que Jesus, quando chega, ele diz que veio instaurar o reino? Porque, de fato, na Escritura nós encontramos essa ideia de reino em dois sentidos. O reino como aquilo o qual constitui-se a criação, o Deus que reina sobre tudo que ele fez, e também o Deus em Cristo, agora falando da redenção, que reina por meio da igreja, e portanto da instauração do seu reino no seu povo. E a família, no que entra nisso? Entra nos dois sentidos. Isso é muito interessante. Porque a família está presente no reino de Deus enquanto criação de Deus. E, nesse sentido, todos os que se constituem na unidade familiar pertencem ao reino dos céus e da terra, o qual Deus é o rei. Mas também, no sentido mais estrito do termo, né, onde nós pensamos aquilo que Deus constituiu como o meio pelo qual ele estabelece a própria igreja, no sentido de que a igreja, em seu sentido mais nuclear, é uma família. E, na verdade, é uma família composta de muitas famílias. Todos os irmãos que estão aqui estão presentes dentro de um contexto familiar. Todos os irmãos que estão aqui presentes representam, de alguma forma, uma família. Ainda que sua família não seja uma família da aliança, né, uma família que pertence ao povo de Deus, você está aqui por meio dela, né, por meios naturais, geracionais, e pertence à grande família da fé instituída por Deus. Nós vamos ver, inclusive, alguns textos que apontam essa realidade. E como foi que Deus, portanto, mostrou isso para a gente? Primeiro, a gente precisa lembrar que a própria constituição da nação de Israel se deu por meio familiar. Quando a gente vai para a própria história de Abraão, quando Deus ordena que Abraão saia da terra de Ur dos Caldeus e vá para a terra que ele mostraria, a terra do povo que ele, né, estaria instituindo o seu povo, nós encontramos exatamente a família de Abraão, constituída pelo próprio Deus, e depois você tem as muitas famílias da terra sendo abençoadas pela família de Abraão, segundo a própria promessa de Deus, exatamente na nação de Israel. Então a nação de Israel é a família do próprio Deus, constituída de muitas famílias. No Novo Testamento, de forma mais abrangente, essa nação não será mais uma nação constituída apenas de um núcleo mais específico, geográfico, que é o caso da nação de Israel. Mas a igreja, que não está limitada por muros geográficos, não está limitada por linhas geográficas, mas agora é constituída de todas as tribos, povos e raças. Nós cremos nisso, por isso, inclusive, fazemos missões, porque o povo de Deus não está limitado a uma raiz geracional apenas de uma nação. Nós não cremos assim. Nós cremos que o povo de Deus é o povo escolhido de todas as tribos, povos e raças, e por isso nós podemos pregar o evangelho àqueles que ainda não ouviram a respeito do Senhor Jesus Cristo, para que creiam no Senhor daqueles que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. Então perceba que tudo isso tem a ver com família.
Perceba que tudo isso tem a ver com a própria instituição lá do Éden, que Deus instituiu, Deus criou em Adão e Eva. Então, a família, ela está presente no relacionamento do reino desde a criação e continua até hoje. E como acabamos de ler, nós que somos na tradição reformada, como presbiterianos, cremos que essa família da aliança, inclusive, ela permite que as próprias crianças, como acontecia no antigo Israel, na primeira aliança, também participem desse símbolo da aliança que é o batismo, porque nós cremos num Deus que se relaciona com a família. E por isso a ideia da importância da família dentro desse contexto de reino. Não sei se você quer complementar alguma coisa que você... Só para entrar na mentalidade de família, realmente é uma coisa impressionante a gente poder viajar e ir para outras igrejas e mesmo sem a gente conhecer, né, saber que lá são irmãos e irmãs em Cristo e que nós temos uma aliança com eles também. E isso traz uma unidade, traz um conforto até para aqueles que não têm família presente, talvez família de descrente mesmo. É um conforto para nós sabermos que nossa família é muito maior do que aquilo que nós vemos aqui. É o que a gente conversa com nossos filhos, né? Toda vez que a gente vai para outra igreja ou vai, né, visitar outro local. Não, filhos, esses aqui são também da nossa família, né? E que coisa boa que a gente tem irmãos e irmãs que nós vamos passar a eternidade conhecendo. Então, é bom vocês aproveitarem e deixarem esse medo de lado, porque vocês vão passar o resto da vida com essa gente. Isso é uma questão bem prática para a gente perceber que entender o conceito de família, seja como esse núcleo da própria igreja, mas também como essa abrangência da família da fé, faz a gente entender um pouco da dimensão do reino de Deus e parar de pensar apenas na nossa igreja como se nós fôssemos o reino de Deus, aqui a igrejinha de Casa Caiada. Nós somos muito pequenos. O reino de Deus é muito maior. A diversidade do reino de Deus. E isso é realmente maravilhoso. Nós que já tivemos a oportunidade de morar em muitos lugares do Brasil, né? A gente já morou no Rio Grande do Sul, morou em São Paulo, aqui em Recife. Drica tem um pouco mais de experiências culturais do que eu, mas a gente poder ver o povo de Deus e poder ver que nós somos família onde quer que nós estejamos. Isso é maravilhoso, né? Recentemente, o reverendo Daniel Martins esteve nos Estados Unidos e foi acolhido lá pelo pastor como família. No domingo seguinte, ou foi no mesmo domingo, já estava comendo na casa do pastor, não foi, Daniel? Já estava lá. Então, assim, por que isso acontece? Em qual outra agremiação, em qual outra reunião isso poderia acontecer? Ninguém sabe, o camarada vem lá do Brasil, ninguém sabe o que é. A pessoa vai lá, abre a sua casa para comer com ela em comunhão. Como é que isso pode acontecer? Porque nós cremos na ideia de família. Porque nós cremos que somos uma família. E puxando um pouquinho também para a ideia de somos família e também co-cidadãos de um reino, né, que está se estabelecendo, que nós vamos, então, ver com mais nitidez futuramente. É impressionante quando nós entramos em contato com uma pessoa que a gente não conhece e, de repente, começa a falar o mesmo linguajar da gente, né? Deus te abençoe. Esses dias a gente estava lá no posto e deu algum erro. No posto de gasolina. No posto de gasolina. Deu algum erro na hora do abastecimento e a gente ficou meio nervoso porque a gente estava com um horário para sair, já estava atrasando tudo e teve que vir o gerente para resolver o problema lá que deu erro na hora de pagar. Aí, finalmente, conseguimos e ele falou, não se preocupe. Eu nunca tinha visto o cara na minha vida. Ele falou, isso aqui foi provavelmente a mão de Deus para que evitasse que alguma coisa acontecesse depois, né? Foi um livramento. Isso aqui pode ter sido um livramento. Eu, opa! Oi, irmão, né? Oi, irmão. E aí mudou, né? Muda a nossa disposição até mesmo com aquela pessoa. Eu entrei no carro e falei, rapaz, eu não sei se realmente é crente, mas eu acho que encontrei um irmão na fé aí.
do nada, né? E Deus mandando um recadinho para a gente parar de se estressar e usando o irmão na fé. Isso. É nesse sentido que a gente pode ver, inclusive, como o plano de Deus, instituindo a família, envolve, inclusive, a Missio Dei, a missão de Deus. Qual é a grande missão de Deus que a gente observa nas Escrituras? É o Deus que tem um plano de chamar para si um povo, instituir para si um povo de todas as línguas, todas as tribos, povos e raças. Essa missão não é da igreja, essa missão é de Deus. Só que Ele nos dá o privilégio de participar dela por meio desse conceito, dessa ideia de família. De duas formas, né? Primeiro, entendendo como família da aliança, família da fé, o povo de Deus instituído por Ele mesmo, mas inclusive porque nós temos, nós cremos assim, que ao fazermos, né, ao cumprirmos a promessa de Deus e termos filhos, nós estamos promulgando, né? Nós estamos continuando o povo de Deus. E louvado seja o Senhor que essa igreja tem cumprido esse papel, viu? Cada dia é uma grávida nova. Louvado seja o Senhor por isso, que Deus tem aberto a madre e o Senhor tem nos dado aqui o privilégio de ver uma igreja crescendo com muitas famílias, mais de um filho, e o povo animado. Louvado seja o Senhor por isso. Nós ficamos muito felizes porque sabemos que isso é plano de Deus e faz parte da Missio Dei. Nós cremos que Deus nos chamou para proclamar a sua palavra, então a gente não deve se satisfazer apenas com filhos gerados naturalmente, mas isso faz parte também do crescimento da igreja, viu, meus irmãos? Isso é bênção do Senhor, porque é através disso que Ele também cumpre a Missio Dei. Um outro aspecto da importância da família dentro do contexto do reino de Deus é a relação da família na formação cultural. Eu não sei se é do Chesterton, mas eu acho que é dele, uma citação que diz que não há nada mais subversivo do que um homem com sua esposa e seus filhos numa sociedade, né, como a nossa. E de fato isso é. A gente teve uma experiência uns anos atrás, acho que já comentei isso em algum outro momento. Nós estávamos andando, eu e Hendrika, com as 3 crianças. A Chloe já tinha nascido? Acho que sim, né? Na Paulista ali, naquela... A gente estava andando num sábado na Avenida Paulista, ali de São Paulo. Eu não sei se quantos conhecem essa avenida, mas é uma avenida que no domingo ela fecha. Não passa carro, para que tenha realmente as pessoas usem como se fosse um parque. E fica ali bem no centro de São Paulo, centro econômico de São Paulo. E é um lugar de grande diversidade, né? Grande diversidade. Mas nós estávamos andando por ali, um homem e uma mulher com 3 crianças, e passávamos por vários tipos de composição de pessoas, né? Para usar uma linguagem bem subliminar aqui. E no meio desses vários tipos de composição de pessoas, era muito curioso pensar que nós nos sentimos um tanto quanto excluídos. Porque, primeiro, éramos minoria. Foi a primeira vez que nós nos sentimos, né, meio que minoria. E com criança, mais ainda. Porque mesmo quando havia casais heterossexuais, havia uma grande predominância de pessoas com cachorro. E nós estávamos ali passeando com 3 crianças. Não é muito, mas para aquele contexto foi uma coisa muito subversiva. E eu olhei para a Drica e disse: Drica, tu estás percebendo que a gente está em minoria por aqui? E de fato estávamos. Então, em que sentido nós podemos pensar a família dentro de um contexto de formação cultural? É porque no contexto familiar é onde nós podemos, inclusive, compartilhar a cosmovisão cristã. Os pais ensinando seus filhos a amar a Deus, a entender os princípios da palavra de Deus, e o quanto que isso é algo que parece muito simples, mas o quanto que isso é transformador, porque você está ensinando ali os seus filhos, você está desafiando, né, a cultura que nos rodeia em meio ao ensino da palavra, e isso vai ser levado, né, isso vai ser continuado pelos nossos filhos. E portanto, essa ideia da família como
um agente de formação cultural, de transformação cultural, de educação e de guerra cultural. A família é um ambiente de batalha espiritual. Nós temos já sentido isso com os nossos filhos. O João Gabriel tem 8 anos, a Samantha vai completar 7 na semana que vem, a Chloe tem 4 anos, e a gente vê os desafios. Muitas vezes eles trazem demandas, e a gente muitas vezes tem que ensiná-los, seja por uma coisa que eles viram na TV, seja alguma coisa que eles viram em sala de aula, ou com amigos, num contexto descontraído. É bem diverso. E a gente precisa pensar essas coisas e como que a gente, na palavra, pode desafiar a nossa cultura por meio da instituição familiar. Você quer comentar alguma coisa? Então, nesse sentido, a gente precisa pensar, dentro desse desafio cultural, o papel do homem e da mulher dentro do núcleo familiar. E aí nós entramos em alguns desafios da nossa sociedade, porque no nosso tempo, né, no momento que nós estamos vivenciando, quer se estabelecer uma não distinção, né? Se estabelecer uma igualdade de papéis, uma igualdade de várias ordens, por meio simplesmente da vontade. Então, se você quer ser assim, assim você seja, e está tudo certo. Mas a palavra de Deus não é estabelecida pela vontade humana, nem mesmo o casamento, nem mesmo os papéis do homem e da mulher. E, portanto, nós precisamos consultar a Escritura para vermos o chamado que o Senhor tem dado aos homens e às mulheres em como fielmente podem exercer o papel que o Senhor tem nos dado, né? Então, primeiramente, pensando o papel do homem. Eu vou falar mais do papel do homem, vou dar alguma coisa a respeito do papel da mulher, a Drica vai contribuir também. Nós precisamos lembrar que quando pensamos no papel do homem dentro do contexto familiar, nós temos um exemplo muito claro na Escritura. O próprio Deus. Porque Deus se revela ao seu povo, Deus se revela a nós como um pai. Então já começamos a falar de família. Se Deus se revela como pai, nós já temos aí um contexto familiar dado pelo próprio Deus e que nós podemos entender ou observar algumas coisas dentro da função paterna. Eu queria fazer a leitura do Salmo 103, verso 13, que é um dos muitos e muitos textos que tratam sobre paternidade. Salmo 103, verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Perceba, nós estamos falando aqui de paternidade, e o autor percebe que um exemplo, uma natureza, uma característica da paternidade é compadecer-se. É a misericórdia. Então, isso é uma coisa importante. Na nossa função como pais, nós temos que lidar com misericórdia. Na verdade, recentemente, inclusive, um jovem me perguntou que ele tinha ouvido alguém falar que Deus, ele age por meritocracia. Eu não sei quem foi que falou isso, então eu não quero nem saber quem foi. E não é verdade. É muito pelo contrário. O nosso Pai age conosco por meio de misericórdia e graça. E por isso nós já podemos entender que na função paterna, como homens, nós temos que agir com misericórdia e graça no nosso lar. Sermos um exemplo da graça de Deus, sermos um exemplo da misericórdia de Deus no nosso lar, no contexto familiar. Mas, voltando, portanto, aí à história, nós temos Gênesis 2,15, que nos fala um pouco dessa natureza do homem, da característica do homem criado por Deus. Gênesis 2,15 diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Esses dois pontos aqui, né, essas duas
características, ou desses dois chamados dados por Deus para o homem. A mulher vai ser criada na sequência, aqui nesse contexto do capítulo 2 de Gênesis. Mas observe, o homem foi colocado no jardim para o cultivar e o guardar. O cultivo do jardim envolve necessariamente trabalho. Isso é interessante porque algumas visões erradas sobre trabalho vão conceber o trabalho como tendo origem na queda. Inclusive a própria expressão trabalho é uma expressão negativa, né? Trabalho dá trabalho, né? Essa ideia de que trabalho é uma coisa que foi dada a nós depois da queda, porque nós, com o suor do trabalho, vamos obter o sustento da nossa família, o nosso sustento. No entanto, não é assim que nós vemos na Escritura. Gênesis capítulo 2, versículo 15, nos mostra que o trabalho foi dado por Deus antes da queda. O homem foi chamado para trabalhar desde a sua criação. É nesse sentido que nós cremos que Deus chama o homem, e aí entendendo na própria natureza da masculinidade, para o trabalho. A ociosidade não é algo que do agrado de Deus. A preguiça não é algo do agrado de Deus. Nós somos chamados por Deus como homens, e eu não estou dizendo que a mulher não tem que trabalhar não, mas é que a função primária, porque nós vamos ver daqui a pouco algumas relações da mulher dentro desse contexto, mas o Deus chama o homem para agir, para tomar a frente, e aí nós vamos ver a questão de liderança, mas tomar a frente em termos de trabalho, em proatividade. Os homens precisam tomar o chamado de Deus para o trabalho como uma função de sua masculinidade. Uma iniciativa, isso mesmo, a palavra que eu queria lembrar. O homem foi chamado para iniciativa do trabalho. Isso é algo muito importante dentro do nosso contexto, porque nós temos visto o quanto que nossos adolescentes, os nossos jovens, têm sido cada vez mais chamados a um contexto de preguiça, a um contexto de inatividade, até mesmo por causa das facilidades da tecnologia, que cada vez se tornam mais fáceis, né? Os homens têm deixado, né, a importância de ser proativos, de agirem como aqueles que tomam a frente da vida, da sua própria vida e num contexto que estão inseridos. Agora, por exemplo, vocês viram que estava um vaso sendo derrubado aqui na nossa frente. Graças a Deus, alguns homens receberam o chamado da proatividade e vieram à frente. Inclusive meu filho de 8 anos, que não conseguiria pegar esse vaso se ele caísse. Foi bom, João, foi bom. Isso é maravilhoso. Mas perceba, nós precisamos, né, tomar a consciência desse chamado. Nós não devemos esperar. E muitas vezes, chega no nosso gabinete, irmãs casadas e solteiras reclamando disso. Reclamando que muitas vezes seus maridos ou jovens, os quais as moças estão interessadas, se são solteiras, não têm proatividade nenhuma, não tem iniciativa nenhuma. São jovens extremamente ociosos, preguiçosos, e por isso nós precisamos observar que uma característica do homem, o homem em termos gerais mesmo, meus irmãos, tem nada a ver com ter barba, tem nada a ver com falar grosso, ainda que falar grosso faz parte de uma questão de constituição biológica, mas isso é outra história. Independente do seu espectro aí de tonalidade vocal, chamado ao trabalho todos os homens são. E nesse sentido é um chamado do Senhor para que o homem se entenda como aquele que foi chamado para o trabalho.
É uma coisa, como a gente já estava falando de família, né? Como na família se cria um ambiente cultural e é uma verdadeira guerra cultural, vemos também que no lar que começa muitas vezes o abafamento da iniciativa, da masculinidade. Então já tem o pecado, né, dentro da criança, e isso muitas vezes com mães superprotetoras, mães que querem manter seus filhos perto de si a todo custo e que não vê o filho já tomando iniciativa, né? A graça de Deus agindo no coração lá e demonstrando a masculinidade. Ela não faz isso não. Fica aqui pertinho da mamãe. Então, a hora toda nós precisamos lembrar, mães, que nós estamos criando homens para a próxima geração. E se esses homens, né, nós estamos ensinando eles a dependerem da gente para o resto da vida, vai ser complicado para sua nora. Ela não vai te agradecer não, futuramente. Então, é algo que nós, falando do papel da mulher, já pulando um pouquinho, mas que nós realmente precisamos lembrar disso ao criarmos os nossos filhos. Lembrando na geração futura, eles começam a aprender em casa. E você não é a modelo deles, é o pai, é Deus. Você é modelo em outros aspectos, mas no sentido de masculinidade, né, a identidade dele como homem não vai ser em você que ele vai refletir. Ele não precisa ficar agarrado em você a hora toda, ele precisa sair. E ele precisa se responsabilizar e tomar essa iniciativa como homem que será. Isso. A ideia de cultivar envolve responsabilidade. Eu fui criado num apartamento, então eu não sou nem um pouco ligado ao campo. Mas vocês sabem muito bem, qualquer pessoa que se coloque para cultivar a qualquer coisa que seja, ela precisa se responsabilizar por aquilo, porque senão morre. Então, cultivo tem a ver com responsabilidade. E Deus constituiu os homens em sua natureza como aqueles a quem Ele deu a responsabilidade do jardim. E isso refletiu, inclusive, depois no pecado, né, com a queda em Adão, exatamente porque Adão não cumpriu essa tarefa de se responsabilizar e na segunda questão, como é cultivar e... Como é? Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar, proteger. Então, a segunda característica que envolve a natureza masculina é a proteção. O homem foi chamado para agir em favor daqueles a quem ele tem responsabilidade como protetor, como guardador. E aí vem mais uma coisa que muitas vezes emascula a masculinidade, o homem na nossa sociedade. É exatamente porque nós temos vivido um tempo em que mais e mais tem se dito que não é a tarefa das pessoas proteger umas às outras. Nós relegamos, né, nós delegamos isso a uma instituição chamada polícia. Mas a polícia, ela tem a sua limitação, inclusive ela tem uma história muito inferior ou muito mais recente do que a família. O trabalho de policiamento e segurança familiar foi feito pelos homens do seu lar, né, os homens da casa, desde a criação. Recentemente, criou-se uma instituição para isso. Mas perceba que, de modo algum, os homens deveriam negligenciar o seu chamado. O que significa proteção nesse sentido? A proteção, ela envolve vários âmbitos, desde proteção emocional, desde a proteção espiritual por meio de pastoreio. Né? Então, vocês, homens, são responsáveis, por exemplo, em proteger suas esposas de heresia, de doutrinas falsas. Está aí a irmãzinha assistindo pregação de coisa errada, quem é que tem que impedir que ela faça isso? É o seu marido. Ouvindo música que não convém, quem é que vai proteger? O seu marido. Então, o chamado à proteção é uma característica masculina, que os homens deveriam entender-se nesse sentido. No livro que nós estamos usando como base, do Van Groningen, ele conta a história de uma família que estava pescando num penhasco, próximo a um penhasco, e que
durante o contexto ali, uma das crianças caiu. E a mãe, automaticamente, como protetora do seu filho, tirou os sapatos e correu pulando para pegar a criança na água, tirou a criança, mas ela mesma não conseguiu se salvar. Então, o marido, vendo que sua esposa não conseguia se salvar ali da água, não conseguia sair, ele pulou e, na história que o Van Groningen conta, ele falou para os filhos: vocês precisam dela. E pulou, tirou ela da água, mas aí ele não conseguiu escapar e morreu. Aí, essa ideia, ele conta que ele contou essa história, ele viu isso, ele presenciou isso. Na semana seguinte, ele fez um casamento. E durante os votos do casamento, ele olhou para o marido e contou essa história e fez: e você? O que faria no lugar, se você estivesse no lugar desse homem? E o cara ficou meio gaguejando. E ele conta que depois da cerimônia, o marido, né, agora marido, olhou para o pastor e disse: eu não gostaria que você tivesse feito uma pergunta dessa para mim. Mas essa é uma pergunta que todos os homens deveriam fazer a si mesmo. Na hora de escolher, né, quem vive, é a nossa esposa e a nossa família a quem Deus nos deu responsabilidade, que nós devemos fazer isso. Então, quando você está aliançando-se num casamento, lembre-se que você está tomando como responsabilidade de vida esse lar, essa família, porque Deus te chamou como protetor, como guardador, como aquele que deve ter a primazia da proteção. Isso envolve uma diversidade de questões. Inclusive, eu sempre falo isso, é meio escandaloso o que eu vou dizer, mas vocês ouçam como quiser no que eu vou dizer, mas eu vou dizer assim mesmo. Que os homens, como sua responsabilidade de proteger o seu lar, devem desenvolver meios e habilidades para que possam fazer isso. É tarefa do homem criar meios para que ele tenha condições de proteger sua família. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você deve buscar sim fazer uma arte marcial, você deve procurar uma arma legal para você ter em casa. Isso faz parte da tarefa do homem. Agora, se você vai fazer isso ou não, aí é você e Deus. Mas estou dizendo que isso é tarefa do homem para proteger sua casa. Pode ser uma arma de fogo, pode ser uma arma branca, aí o problema é seu. Como você vai proteger sua família, é você que vai fazer segundo o chamado que Deus lhe deu. Mas isso é chamado do Senhor. Até você ligar para a polícia, e o que pode ter acontecido com sua família pode ser algo terrível, e a responsabilidade não é da polícia, é sua. Ainda que na nossa sociedade seja, mas na palavra de Deus não. Então, eu disse que era polêmico, vocês façam o que quiser com o que eu estou dizendo aí. Então, quando a gente observa o chamado de Deus para liderança no lar, observe que essa liderança não é uma liderança déspota. Não é uma liderança de simplesmente mandar e ser obedecido. É uma liderança de serviço. O homem é chamado por Deus para responsabilidade no lar, porque ele é chamado para ser a autoridade de serviço, de servir o lar. É nesse sentido que nós vamos ver em Efésios. Peço que vocês abram, que é um texto clássico sobre o assunto. Efésios capítulo 5. O apóstolo Paulo dizendo que o marido é o cabeça da sua esposa. A gente vai ler esse texto de novo num outro contexto, mas aqui eu vou destacar a questão do marido, tá? Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Como que vão se sujeitar? Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Veja, quando a gente observa que Cristo é o exemplo do que é o ser o cabeça da esposa, já tira qualquer ideia de um cara que manda, que ordena,
que quer que as coisas aconteçam segundo a sua vontade. Não foi assim que Cristo fez. O Senhor Jesus Cristo esvaziou-se da sua vontade para cumprir a vontade do Pai em benefício da igreja. Então, quando a Bíblia nos dá essa ordem de sermos o cabeça do nosso lar, os homens devem entender que nosso chamado não é para a nossa vontade prevalecer, mas para que a vontade de Deus, em benefício dos nosso esposo e nossos filhos, seja feita. Então, toda vez que você for consultar, de fato, aquilo que você tem colocado como caminho para o seu lar, você deve pensar nisso. Eu estou fazendo, em primeiro lugar, a vontade de Deus? Segundo lugar, eu estou fazendo isso em benefício dos meus ou em meu benefício? Para facilitar as coisas para mim? Porque é isso que é de fato ser o cabeça da esposa. Isso é de fato ser o líder do lar. O chamado para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Portanto, um amor sacrificial. Um amor de dar a sua própria vida. E aqui, meus irmãos, é difícil, no caso da história que eu contei, o cara que vai lá e morre em favor da sua esposa, mas você é chamado para fazer isso todo dia. A matar as suas vontades, a matar a sua preguiça, a matar as suas prioridades em favor da sua esposa e dos seus filhos. Todos os dias. Todos os dias nós somos chamados para isso. Portanto, a sua esposa, ela não é a sua serviçal. A sua esposa, ela não é aquela que vai ser a mãe que você não teve, ou a mãe que você tinha e agora ela vai continuar a sua maternidade, vai continuar a lhe criar. Não é nada disso, não. Eu estou falando isso não é porque... não são exemplos aleatórios, não, porque acontece. Então, nós somos chamados para considerar a nossa esposa, inclusive o apóstolo Pedro disse, como um vaso mais frágil, como de fato algo que foi nos dado de responsabilidade e que é mais frágil. Por isso a ideia de proteção, de cuidado e como devemos tomar a dianteira no serviço. É uma coisa que acaba ficando na nossa cabeça como mulheres, muitas vezes, a gente ouve, né, qual é o papel dos homens, e aí, ao invés da gente assumir o nosso papel de auxiliadoras, nós começamos a cobrar, né? A exigir. Então, você deveria abrir mão das suas vontades por mim, né? Cadê você se sacrificando em meu benefício? Cadê? E a gente fica lá esperando que o homem vá lá e faça o seu papel, enquanto a gente fica esperando sermos servidas. E isso, muito pelo contrário, isso vai dificultar mais ainda que o seu amor, seu marido te ame, né? Ele vai ter que amar você mais ainda nesse momento. Mas precisamos lembrar disso. Em especial porque nós não conseguimos entender a nossa feminilidade sem a masculinidade. Nós não conseguimos entender o nosso papel, e uma das coisas que me incomoda muitas vezes, né, nesses estudos sobre feminilidade, até mesmo em livros, que eu não tenho nada contra algo em particular, mas muitas vezes nós queremos definir quem sou eu como mulher, né? Vamos falar sobre feminilidade e a gente não bota o homem lá no meio. Isso é impossível, né? Como é que a gente vai exercer nossa feminilidade se a gente não souber entender qual é o papel dos homens? Nós somos chamados para sermos auxiliadoras. Auxiliadoras do quê? Se a gente não entender isso aí, se a gente não compreender a dimensão da responsabilidade deles. Então, quando a gente está ouvindo o que está sendo falado sobre os homens, né, a gente deveria estar pensando assim, poxa, caramba, que peso está sendo colocado neles. Vamos ajudar, né? Não é minha responsabilidade, né, tomar isso sobre minhas costas, mas eu estou aqui para ajudar. Então, isso deveria nos colocar no nosso lugar e nos tornar cada vez mais eficazes no cumprimento do nosso chamado. Ao invés de ficarmos exigindo deles a hora toda e ficar de braços cruzados, só goteira, né? Sendo a goteirinha lá em casa. Isso vem exatamente para complementar o que a Bíblia mostra sobre o que é a mulher, a feminilidade e, portanto, o papel da mulher no lar. Nós temos vivenciado, né,
os desafios que o feminismo tem imposto contra a igreja. Eu já mencionei isso antes. E esse movimento feminista, ele tem atacado a igreja como se fosse o lugar da violência da mulher. E criou, né, inclusive, esse chamado boneco de palha, chamado esse tal de machismo. E por machismo você pode colocar qualquer coisa. Você pode colocar desde violência contra a mulher, que é algo terrível, a ideia de submissão feminina, que é bíblico. Você pode chamar tudo isso de machismo. E é exatamente isso que elas fazem. Ou melhor, eles, no sentido do movimento, né? O movimento feminista. Mas quando a gente observa, de fato, do que esse movimento está falando a respeito do machismo, o inimigo não é esse personagem, essa abstração. Na verdade, o problema da sociedade, inclusive nos relacionamentos homem e mulher, foi e será, até que Cristo venha, o pecado. E nesse sentido, de fato existe uma violência contra a mulher. De fato existe. E nós vemos isso desde não vou dizer da criação, né? Desde pós-queda, né? Desde do jardim, ainda após serem expulsos e toda a vida que Adão e Eva foram vivenciar com seus filhos. Mas uma história, talvez uma das primeiras histórias de violência contra a mulher, você vai encontrar exatamente ali em Gênesis 6, já quando você tem as filhas do homem, as filhas de Adão, sendo tomadas pelos filhos de Deus. E aí tem um debate muito complicado do que significa ser filho, o que são esses filhos de Deus ali. Eu entendo que sejam homens dotados de majestade, de governância, de poder, inclusive por influências malignas, para que não se cumprisse a palavra que foi dada a Eva em Gênesis 3,15, para que ela tomasse, ou melhor, para que ela gerasse, né, aquele que pisaria na cabeça da serpente. Isso vai ser uma constante na literatura de Gênesis. As mulheres sempre lutando para ter filhos, sempre com muita dificuldade. E em Apocalipse, inclusive, isso é ilustrado como a batalha da mulher e o dragão. O diabo, né, eu escrevi um texto recentemente sobre isso, o diabo odeia as mulheres. E ele tem mostrado isso desde o Éden, quando ele atacou a mulher, né, para dissuadi-la, para confundi-la, para enganá-la. E isso tem acontecido em toda a história. Recentemente nós tivemos vários casos de ataques à mulher. O caso da menina de 11 anos, que sofreu, né, um aborto por meio de instituições de governo. É uma história toda confusa, ninguém sabe exatamente o contexto familiar, mas até onde se sabe, o que se tem dito, a menina parece que engravidou de um familiar, que era aparentemente um filho de um padrasto, uma confusão danada. Mas o ponto é, a menina tinha 11 anos, um bebê já gerado, já formado em seu ventre, e ela pariu uma criança morta. Né? Não sei se vocês sabem como é que é um aborto nesses casos, mas ela tem que parir uma criança. Né? Então, é que não chama de parto, né? Mas é terrível um negócio desse. É terrível. Então, a violência contra a mulher. E portanto, a gente tem agora o caso mais recente da moça que durante o trabalho de parto sofreu um abuso sexual. Então, de fato, a gente não pode negar que isso exista. Mas o que é isso? É machismo? Não. Isso é pecado. Isso é a perversão da nossa sociedade, do mundo cruel por causa do pecado, direcionados pelas forças espirituais malignas contra os planos de Deus e, portanto, também contra a mulher. E é salutar ver que são ataques contra a maternidade, inclusive. Contra a maternidade. Então, né, eu faço esse contexto apenas para a gente entender que o que o feminismo observa não é de todo falso, só que aponta o problema errado e a solução vai ser errada. Se você tem um problema errado, você
percebe um problema de forma errada, a solução também vai ser errada. E é o caso. Então, qual que é, de fato, a natureza da mulher, a característica da mulher? Então, eu quero mostrar alguns pontos interessantes dentro do texto bíblico. Gênesis 2, versículo 18. A gente não trabalhou na semana passada, de propósito. Eu quero ensinar vocês 2 palavras em hebraico. Olha, aqui o negócio é chique. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, auxiliadora semelhante. 2 palavras em hebraico. Ezer e neged. Oi. Vamos lá, dizer comigo. Ezer, neged. Pronto. O que significa isso? Aí é mais importante, né? Que apenas pronunciar palavras não resolve nada. Ezer é a palavra para auxílio, é um substantivo. Auxílio, ajuda, socorro. E é muito interessante que essa palavra ela ocorra várias e várias vezes num contexto em que o sujeito é Deus. Nos Salmos, especialmente, isso acontece algumas vezes. Eu quero só citar um caso. O Salmo 121, que é muito conhecido, né? Salmo 121. Deixa eu abrir aqui. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá Ezer? De onde me virá o socorro? De onde me virá o auxílio? O meu Ezer vem do Senhor que fez o céu e a terra. Pergunta. Ezer, no Salmo 121, que acabamos de ler, tem a ver com submissão? É um auxílio de submissão? Sim ou não? Não. Tem a ver com inferioridade? Não. Porque quem está fazendo isso? É Deus. Na verdade, tem a ver com a incompetência e a dependência que o homem tem para com Deus. Então, a palavra auxiliadora jamais pode ser entendida como algo de inferioridade. Quando a Bíblia diz que a mulher é auxiliadora, jamais o contexto aponta para que a mulher seja inferior ao homem. Não tem a ver com ser serviçal, mas tem a ver com aquilo que Drica já falou aqui. Ela vem para auxiliar porque o homem sozinho não faz. É porque ele não consegue que tem alguém para fazer com ele, para os dois conseguirem. É a ideia de complementaridade. É a ideia de que a imagem e semelhança do Criador é constituída dentro de um plano maior do próprio Deus em constituir homem e mulher na humanidade. E, portanto, a mulher é auxiliadora porque a missão que foi dada ao homem de trabalhar, de proteger, de cultivar e guardar, ele não dá conta de fazer isso sozinho. Por isso que não é bom que o homem esteja só. Aí tem que ter alguém exatamente para lhe auxiliar. Alguém para lhe socorrer. Podia ser uma outra expressão, né? A gente poderia traduzir o texto como: farei para ele uma socorrista. Então, a mulher ela entra como um socorro, como uma auxiliadora para isso, para lhe dar auxílio. Muitas vezes nós vemos, em especial dentro da família, quando os homens, o chefe lá, o líder lá, ele não assume o papel, né, proativo de cuidar da vida espiritual da família, diversas coisas nesse sentido, especialmente quando é cristão, mas acaba negligenciando isso. Nós vemos, muitas vezes, a auxiliadora idônea, ao invés de tomar uma postura de auxílio, tomando para si o papel proativo, como se fossem papéis não complementares, mas concorrentes. Ou seja, já que ele não vai fazer, então eu vou fazer do meu jeito e dele que se vire com Deus, né? Então, muitas vezes, já vi caso
em algumas famílias onde o pai da família ele não toma a proatividade para sentar e fazer um momento do culto domiciliar para ensinar a Bíblia, muitas vezes a mãe vai lá e faz isso na presença do pai, demonstrando assim aos filhos que, ó, papai não está fazendo, mas eu estou. Então, é uma coisa que isso já se vê desde... Não é de hoje, não. Isso é uma coisa que vem ao longo da história, em que as questões morais, espirituais, muitas vezes foram delegadas à mulher, no sentido que ela se tornou, então, a guardiã das virtudes, a guardiã da moralidade, e a própria igreja foi se afeminando dessa forma, né? Porque os homens estavam sendo cada vez mais... isso é parte da história do feminismo. Os homens foram sendo colocados como aqueles que saem do lar e que vão tomar para si papéis e trabalhos mais brutos e são até mesmo papéis selvagens, né, que não tem nada na cabeça, e a mulher que é virtuosa fica em casa e trata de cuidar dos seus filhos e ensinar a moralidade aos seus filhos. Isso é uma coisa que se vem desenvolvendo ao longo da história. E é uma coisa que é muito combatido pelo feminismo, é muito criticado pelo feminismo. E, ao invés de nós fazermos isso, nós, como auxiliadoras, deveríamos olhar o nosso papel não como papel concorrente, né? Eu vou provar para ele que eu consigo melhor do que ele, né? Já que ele não está fazendo, eu vou fazer. E respeitar o marido, evitar expor o pai das crianças. Muitas vezes, né, a gente fica criticando. Oh, teu pai não fez isso, mas eu vou. Né? Teu pai é isso e aquilo. Fica reclamando como se os filhos fossem confidentes, né? A amiga. E, muito pelo contrário, nós deveríamos auxiliar, né, a reputação do nosso marido, auxiliar o papel do nosso marido, em especial com respeito a como os nossos filhos nos veem. Então, se não faz o culto, então espera um momento que ele não está e faça com eles. Não fique ressaltando o erro deles, né? Não fique sublinhando isso. E aí vai, respeitosamente, conversar, né? Uma forma de exortar em amor, mas não de ficar esfregando na cara, mas chamando assim. Porque o nosso papel como mulheres, e eu gosto muito da definição do John Piper, quando ele fala sobre a feminilidade madura, ele define como sendo uma disposição, um anseio por ser liderada, por uma liderança piedosa. Então, uma disposição para ajudar, mas a gente olha, cadê? Quem que a gente vai ajudar? E a gente vê, então, o homem sentado lá, de braços cruzados, não, vamos, por favor, o que você precisa? Né? Essa é a sua responsabilidade, eu estou aqui para te ajudar. O que você precisa? Porque os nossos filhos precisam da gente. Eu estou aqui para te ajudar. Você precisa que eu bote um alarme? Né? Você precisa que eu bote a Bíblia na mesa? Como é que eu posso fazer isso de uma forma que não te desrespeite, mas que te ajude a assumir a sua responsabilidade? É sutil, é difícil. Mas as crianças percebem a diferença e os nossos maridos também, porque eles precisam, como a gente falou na aula passada, de ser reconhecidos dessa forma. Tanto não pelo ego deles, né, mas porque eles precisam perceber que a responsabilidade é deles. Isso. Nesse sentido, então, Deus é o exemplo. Porque Deus é o socorrista. Deus é o auxílio. E as mulheres podem entender que o chamado delas para serem auxiliadoras é um chamado de refletir a própria imagem de Deus em socorrer, em auxiliar, né, os seus maridos naquilo que eles não conseguem, ou auxiliando aos dois, né, a cumprirem a missão dada por Deus. E neged, né? Eu falei que era ezer e neged. Neged significa literalmente diante de, na frente de. É uma expressão no hebraico que às vezes é traduzida literalmente, mas muitas vezes é traduzida como semelhante, alguma coisa que está diante de, perante aquilo ali, porque ela lhe é igual. Essa é a ideia. E você vai ver, por exemplo, a mesma palavra sendo usada na ideia de semelhança, em Daniel, capítulo 8, versículo 15. Daniel 8,15 diz assim, ó:
Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem, ou a semelhança de homem, ou neged de homem. Então, perceba que o que a Moisés está falando aqui para a gente é que essa mulher ela é auxiliadora semelhante. A revista atualizada usa a expressão idônea. A nossa versão que temos usado aqui na igreja, a NAA, já usa a palavra semelhante. É até melhor, porque idôneo hoje tem um contexto muito mais moral. Né? A pessoa é idônea quando ela está legalmente, com seus serviços à sociedade de forma correta, a pessoa ilibada. Mas no nosso contexto aqui não tem a ver com isso não. Tem a ver com semelhança. Ela é alguém que está diante dele. Alguém que está de igual para com ele. Então é o contexto exatamente de complementação. As diferenças e as semelhanças dadas pelo próprio Deus aos homens e às mulheres. Duas questões para a gente concluir essa questão dos papéis do homem e da mulher. E nós temos um bônus na nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre solteiros. Então, acho que é importante falar sobre isso também, porque a gente está falando muito sobre o papel do homem e da mulher num contexto de casamento. Então, a gente vai dar aí alguns pontos sobre os solteiros para terminar. 2 pontos dentro do contexto da feminilidade. A maternidade e a submissão. A maternidade é um privilégio dado por Deus às mulheres e não dado aos homens. Né? Então, nós temos aí uma distinção clara entre homens e mulheres, através, inclusive, da capacidade de gerar filhos. Os homens nunca poderão fazer isso. Né? Temos aí uma discussão recente sobre essa questão, mas a gente sabe que é negar a realidade, é tentar dizer que a grama é azul. Mas a grama continua verde e as mulheres continuam sendo aquelas que são geradoras de vida. Obviamente, isso é um dom dado por Deus, uma capacitação que o Senhor concede exclusivamente às mulheres, um privilégio, mas também um chamado. Um chamado. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2 da sua carta, fala do chamado da mulher para a maternidade e de como isso revela, inclusive, a redenção. Como isso demonstra a obra de salvação de Deus na vida dela. Então, quando a gente percebe, e é uma coisa muito triste isso, um casal em que os dois não querem ter filhos, a mulher não quer ter filhos, casados, já às vezes 5, 6, 10 anos, não tem interesse em ter filhos, isso é algo muito estranho. Uma coisa é não conseguirem ter filhos por uma questão de doença. Uma outra é não querer ter filhos, porque Deus chamou a família também para a procriação. Isso faz parte do chamado da família e dado à mulher. É um dom concedido à mulher. E não apenas de gerar, mas também essa proximidade, intimidade que nós temos com nossos filhos desde o começo, que muitas vezes o pai não tem. Então, é um privilégio muito grande, é um chamado muito grande nós educarmos os nossos filhos desde pequeno. Isso não fica submetido apenas com filhos biológicos, que muitas vezes nós resumimos a maternidade àquelas que têm filhos biológicos, mas até mesmo as adotadas pela fé, os adotados legalmente dentro da casa, e as solteiras mesmo. Vou entrar um pouquinho sobre solteiras, mas até mesmo as solteiras foram chamadas à maternidade. Por quê? Porque a maternidade envolve o buscar gerar a vida e a vida espiritual nos outros também. Então, nós podemos ter filhos e filhas espirituais. Nós deveríamos constantemente buscar nutrir a palavra de Deus naquelas que estão ao nosso redor. Por isso que nós somos chamadas as mais idosas. Não sou idosa ainda, mas se olhar, somos chamadas a ensinarmos as mais novas. É como se fôssemos mães.
né? Então, se você tem experiência, se você passou por alguma coisa já, muitas vezes um tipo de sofrimento vai amadurecendo em você, vai produzindo caráter, como diz lá em Tiago, né? Vai provando a sua fé, e depois de uma experiência dessa forma, você pode compartilhar isso com outra irmã que precisa de uma mãe, né, de alguém mais experiente para ensinar ela a depender de Deus nesse momento. Isso é maternidade também. É nós acompanharmos, nós ensinarmos, nos educarmos através dos meios que Deus nos deu como mulheres, especificamente como mulheres. Então, mas com os nossos filhos em casa, penso num trabalho maravilhoso e que nos transforma também, né? Isso. A gente vai falar mais sobre a educação dos filhos com o reverendo Daniel Martins, já é a missão dele nas próximas 2 aulas, por isso que nós estamos segurando aí o tema para não desenvolver muito. E a submissão feminina? O que significa isso, né? Se Deus ordena aos homens para que tomem responsabilidade e liderança do seu lar, o que significa que as mulheres devem ser submissas, como nós lemos em Efésios capítulo 5. Primeiro, significa respeito e honra ao marido, aquilo que Drica já comentou, de proteger a reputação do seu marido, de ser aquela que só fala do marido ao marido, e não fica falando mal do marido à mãe, às vezes à sogra, aos filhos, ao pastor, à reunião de oração, às irmãs. E aí, meu amigo? Às vezes isso acontece, né, corriqueiramente. Às vezes a mulher tem casado com um homem que não é crente, o cara comete pecados contra ela, não sei o quê, e aí ela vai pedir oração, expõe o marido todo, aí pede oração por ele. O cara se converte, vai para a igreja, todo mundo já conhece os pecados dele. Isso não é certo, né, meus irmãos? Quebra do 9º mandamento. Falso testemunho. Você fofocar a respeito do seu próprio marido. E aí a quebra do 9º com a quebra do 7º, porque é traição. Não é adultério, mas é a traição porque você está trazendo outras pessoas ao seu lar sem que tenha sido permitido pelo seu marido. Então, muito cuidado com a forma como você trata a reputação do seu marido. Então, muito cuidado com a forma como você reclama ou você pede ajuda às pessoas. Isso significa que você não deva fazer assim com pessoas? Não, pode. Agora, em cooperação com o marido, a não ser em casos de clara violência, de abuso, etc., com essa exceção, a mulher deve respeitar e honrar a reputação do seu marido. Podemos lembrar que nós precisamos muitas vezes buscar conselho, mas não no sentido de expor, como você falou, mas no sentido de realmente querer ouvir o conselho, que muitas vezes a gente quer desabafar, né? Botar para fora, se sentir realmente justificada na nossa ira, mas nós fomos chamadas assim para aconselharmos-nos mutuamente e sermos aconselhadas. Então, acho que seria bom ressaltar também que é importante buscarmos conselhos, porque não fomos criadas para servirmos e existirmos em família isoladamente. Não somos uma ilha. Precisamos uns dos outros. Precisamos que nossas irmãs nos auxiliem. Não é assim que você fala, né? Como é que você pode lidar com esse problema em casa, né? É bom que o seu marido busque ajuda, sim, mas vamos então procurar um ambiente seguro em que vocês dois possam crescer e podemos resolver esse trabalho, esse problema juntos. Mas realmente tem uma diferença aí bem nítida entre buscar ajuda e desabafar, né? E realmente acabar com a reputação do marido. Isso. É sutil, mas é muito sério e a motivação vai mostrar isso com mais clareza. Um ponto importante é que aconselhamento para casais é feito com casais, né? Não é feito com uma das partes apenas. Agora, às vezes, não é um caso de aconselhamento. Estou usando a palavra aconselhamento no sentido mais lato do termo, né, mais abrangente. Mas às vezes a pessoa diz assim, meu marido falou tal coisa, eu não sei como reagir. Como é que eu falo isso? Como é que eu posso tratar isso? Me ajuda a ser mais fiel, me ajuda... E aí uma mulher mais madura, não é um conjunto de 30 mulheres colocadas no grupo do WhatsApp que você vai pedir ajuda. Essa é uma irmã mais madura, experiente, que você vai e pede ajuda, e isso aí sim faz sentido.
A submissão está relacionada à missão ou à esfera de autoridade do marido. O que significa isso? Que a submissão, o respeito, inclusive a obediência que a mulher deve para com o seu marido, tem a ver com a esfera a qual pertence o seu marido, de ordem no seu lar. Por exemplo, o marido não tem autoridade para fazer da sua mulher adoradora de ídolos. Ela deve desobedecer o seu marido se o que o marido faz, ordena a ela é pecado. Ela não deve submeter a isso. Mas ela deve submeter quando ele está dentro da esfera de ordem dele, da esfera de atuação dele. E a submissão, meus irmãos, ou minhas irmãs, para ser mais específico, ela só faz sentido quando você não concorda, viu? Preste bem atenção aqui. Submissão não é assim. Ele falou isso, eu concordo, vou me submeter. Não. Submissão só faz sentido quando o seu marido diz alguma coisa que você diz, eu não faria desse jeito. Eu não sei se é isso que seria o melhor. Não sendo pecado, você submete. Porque se tudo que você diz que submete ao seu marido é aquilo que você concorda com ele, a quem você está submetendo no final das contas? Não é? Então, submissão tem a ver com divergência de opinião. Então, sim, tem a ver com a confiança no Senhor em saber que o seu marido, apesar das falhas e do pecado, é o seu líder. É o seu líder. Então é claro que a submissão ela não é irrestrita, porque você não deve pecar por causa disso, mas ela envolve as questões que você julga que o seu marido está errado. E é nessa hora que você tem que submeter mesmo. Porque se for só quando você concorda, não é submissão. Então isso é importante para a gente lembrar que há divergências de opiniões dentro do lar. E que, sim, a opinião do marido deve prevalecer. Claro que isso considerando as exceções. Considerando que Deus deu a ele a responsabilidade da liderança do lar. Inclusive, é Deus quem vai cobrar dele os erros que ele está cometendo na família. Então tem que confiar no Senhor. É um chamado à confiança no Senhor. E a gente vê o exemplo último de submissão justamente no jardim lá com Jesus abrindo, né, a alma perante Deus e dizendo, passe de mim esse cálice. Então nós vemos lá o maior exemplo de submissão que poderíamos ter, em que o próprio Cristo estava perante uma situação que ele ia sentir o sofrimento, ele ia sentir o amargor da cruz, e mesmo assim ele se submeteu à vontade do Pai, sabendo que era para um propósito maior. Agora, é maravilhoso quando a gente precisa se submeter a cuidados, né? Então, por exemplo, eu tenho muita propensão a ficar cuidando da saúde das crianças, eu esqueço da minha. Aí eu preciso me submeter ao meu marido, que fica me mandando ligar para o médico e marcar um médico para mim, né? Eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado, estou fazendo as coisas das crianças. Não, Hendrika, obedeça, marque um médico para você, cuide da sua saúde. Seria ótimo se fosse, né, assim no mundo inteiro, mas esse é o ideal, né? Esse é o ideal em que a gente tem que se sujeitar a um marido que realmente usa a autoridade dele para cuidar da gente. Isso é verdade, porque isso é o ideal, é o projeto. Mas a gente sabe, por causa do pecado, não é sempre assim. E não há condicionais. Em nenhum lugar de Efésios capítulo 5 diz assim, se a mulher for submissa, você deve ser um líder que ama a sua esposa. Nem tampouco há em Efésios capítulo 5 dizendo assim, se o seu marido for um homem que ama a você como Cristo ama a igreja, você deve submeter a ele. Não é isso. Os dois papéis estão
separados em suas funções e seus chamados, independente do cumprimento do outro. É por isso, meus irmãos solteiros, que você deve tomar muito cuidado com quem você está casando. Porque você está casando até a morte. E falando em solteiros, para a gente terminar aqui, eu quero considerar algumas verdades a respeito da vida dos solteiros. Eu vou ser rápido, porque a gente já esticou bastante, né, nosso estudo de hoje. São muitos temas, meus irmãos. Eu queria falar muito mais. Se vocês vissem meu esboço aqui, é assustador. Mas, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é o solteiro? O solteiro é alguém, obviamente, que não está casado, mas existem diferenças entre os solteiros. Existem aqueles que não estão casados, mas não querem casar, e aqueles que não estão casados, mas querem casar. A Bíblia fala daqueles que recebem o dom do celibato. O Senhor Jesus Cristo fala que alguns foram feitos eunucos, alguns se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. E o apóstolo Paulo chama, em 1 Coríntios capítulo 7, o celibato como um dom dado por Deus. Então, de fato, aqueles que não querem o casamento porque entendem o seu chamado fora do casamento, né, sem o casamento, eles têm um dom. Mas nem todos têm esse dom. Porque o padrão que o Senhor Deus nos dá é o casamento. Então, desejar o casamento é algo bom. Mas quando ele não vem? É um problema. Quando passou, né, dos 25, passou dos 30, passou dos 40 e o casamento não veio. Como é que a gente vai lidar com isso? Será que essa pessoa ela não é digna da vida da igreja? Ela não se encaixa? Infelizmente, muitos se sentem assim. Se sentem excluídos. Muitas vezes por programações da igreja, muitas vezes por pregações, etc. Pensam assim, cara, ninguém pensa nos solteiros. Ninguém pensa naqueles que não casaram. Ninguém pensa nos divorciados. Ninguém pensa nos viúvos, nas viúvas. Mas a Bíblia pensa, viu, meus irmãos? A Bíblia tem algo a dizer sobre isso. A gente precisa observar, primeiro, o cuidado que o próprio Deus tem para com as viúvas, né? Mais com as mulheres, porque no contexto do Antigo Oriente, elas realmente demandavam um cuidado muito maior. Nós temos a Levítico, por exemplo, 22:13, que fala da mulher que se tornou viúva e ela volta para a casa dos seus pais. No caso aí dos levitas. Você tem o cuidado de Deus com as viúvas. Olha como Deus fala com a viúva. Eu não quero me estender muito, mas eu preciso ler esse texto. Isaías capítulo 54. E aqui eu quero estender o significado de viuvez para pessoas que são solteiras mais velhas mesmo. Veja, eu vou ler aqui do versículo 1 ao 6. Isaías capítulo 54. Cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Veja que interessante, está falando aqui de um contexto de uma mulher que não tem filhos, e no caso nem casada ela é. Mas ela tem filhos. Como que ela pode ter filhos? Os filhos da fé, os filhos da igreja, a família da igreja. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez, porque o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você, como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade, que havia sido repudiada
diz o Senhor. É claro que o texto de Isaías está usando uma alegoria para com o próprio Israel. Essa profecia diz respeito ao povo de Israel e como que eles foram abandonados pelos seus ídolos e Deus vai acolher a si mesmo. Mas é uma alegoria legítima. Quer dizer, Deus não está trazendo um contexto irreal. Ele está fazendo um contexto real de um Deus que cuida. Deus que cuida da divorciada, o Deus que cuida da viúva, o Deus que cuida da mulher solteira mais velha. E que Ele é o marido delas. E a gente pode entender, portanto, que existe um cuidado específico do Senhor para com essas mulheres, para com esses homens. É claro que não há uma promessa de que vão casar de qualquer jeito, e nem deveria ser assim. Mas há uma promessa de que terão a satisfação do Senhor, serão completos em Cristo, porque os solteiros não são pela metade, né? Não são meio crentes, não são meia imagem de Deus. Solteiros são completos, mas são completos por causa de Cristo, porque o seu Criador é o seu marido. É nesse sentido, portanto, que nós devemos entender a teologia bíblica por detrás da solteirice, por detrás daqueles que ainda não casaram ou que não casarão, mas que estão em Cristo satisfeitos. E, portanto, inclusive, se servem da sociabilização, da sociedade criada pelo próprio Deus por meio das famílias. Mas ainda que não constituam uma família biológica, mas constituem a família da fé. Pertencem à família da fé. E participam, inclusive, da vida como pais e mães, como professores, pais e mães dos filhos daqueles que o Senhor tem nos dado no contexto de igreja. É bom lembrar, né, que, fazer uma brincadeira com as palavras, mas que, de fato, todos nós fazemos parte da família pelo sangue, e os laços pelo sangue são eternos, enquanto os laços de sangue são limitados a esta vida. Então, os solteiros fazem parte, têm um papel, sim, têm um chamado, sim, dentro dessa família pelo sangue, auxiliando também famílias de sangue, para que se tornem, façam parte da família pelo sangue. É uma coisa que, muitas vezes, eu também passei por isso, né? Todo mundo que já casou, já foi solteiro, mas que teve que lidar em algum aspecto durante o período de espera, entre aspas, né? Que algumas pessoas acham que é que eu vou esperar para viver e me tornar uma pessoa quando eu me casar, né? Uhum. E essa pessoa deixa a vida meio que suspensa, curtindo a vida, fazendo aquilo que, né, queria fazer antes de casar, ou pelo menos meio que prendendo a respiração até que o varão apareça, a varoa, e não percebe que Deus tem um chamado. Naquele momento, você tem um chamado. Você solteiro tem um chamado a servir ao Senhor no lugar onde você está agora. Deus não te chamou para ser marido ou mulher agora, nesse momento. Ele te chamou para ser uma solteira para a glória de Deus, um solteiro para a glória de Deus. Como é que você pode servir com seus dons agora, nesse instante? Quem é que você pode alcançar nesse instante, na forma que você está, né? Com quem você está, no ambiente em que você está? Porque você não sabe o que Deus trará para você futuramente. Se Deus te enviar um esposo, uma esposa, glórias a Deus, mas Ele vai te chamar para uma outra missão naquele momento. Vai ser um outro ambiente, vão ser outras pessoas, pode ser que você vá para outro lugar, né? Então, aproveite agora o tempo que você tem, né? O ambiente em que você está, esse chamado que Deus tem para você nesse momento, e não desperdice isso. Eu tenho testemunho, acho que sei que não tem muito tempo, mas só de que eu sinto que eu desperdicei um pouco do meu tempo antes de casar, porque eu achava que não era uma pessoa antes de casar. E Deus teve que puxar minha orelha.
eu fiquei, né, enrolando, né? Falando, o que eu vou estudar? Não preciso me importar muito com isso, porque eu vou casar, meu marido vai me sustentar. Essa mentalidade. E Deus foi tratando esse ídolo no meu coração. Então, é uma coisa que precisamos nos lembrar. Solteiros e solteiras, vocês têm um chamado, sim, como solteiros e solteiras. Tem um chamado. E nesse sentido é o que eu coloquei aqui como a otimização da solteirice. Aproveite a solteirice. Otimize o seu tempo. Dedicação maior à igreja, porque você pode fazer isso. Um casado não tem essa condição. Dedicação maior de preparo. Então, um casado tem muito mais dificuldade de preparo acadêmico, tem muito maior dificuldade de fazer cursos, quaisquer que sejam, inclusive de maior dedicação em leitura de livros cristãos, enfim, de piedade, de oração. Até para orar, meus irmãos, quando você é casado com 3 filhos, é mais difícil. Pode ter certeza disso. E desfrutar, portanto, dessa fase da solteirice, né? Enquanto solteiros. A fase que é o Senhor quem vai determinar quando ela vai terminar. E os papéis, né? Os papéis são feitos em Cristo, né? Dentro do contexto daquilo que o Senhor chamou os homens ao trabalho e à proteção. Você não tem uma esposa, mas o Senhor te colocou um ambiente de proteção. Seja na igreja, seja na sua família sangue, seja no lugar que você está trabalhando. Deus te chamou a isso. Você é solteiro, mas Deus chamou você para trabalhar. Trabalhe. Não caia na preguiça e na ociosidade. As mulheres, no relacionamento e no cuidado. As mulheres têm essa capacidade dada por Deus de serem mais sensíveis, de serem mais afetuosas, de poderem exercer esse ambiente de relacionamento, de comunhão, de afetividade, de cuidado. Né? É muito comum, a história da igreja tem mostrado isso, que as viúvas, as solteiras, foram aquelas que iniciaram o que hoje é chamado de enfermagem, inclusive. O trabalho do cuidado com o doente. Por quê? Porque tinham mais tempo, não eram casadas, tinham mais tempo, e iam se dedicar ao trabalho social, ao trabalho diaconal. E é nesse sentido, portanto, que nós vemos na história da igreja as auxiliares de diaconia. Na própria, em Genebra, por exemplo, na Genebra de Calvino, quando Calvino era pastor na cidade de Genebra, havia os diáconos e havia mulheres que serviam como auxiliares desse trabalho diaconal no cuidado do órfão, no cuidado da viúva, no cuidado do pobre. Por quê? Porque a mulher ela tem uma sensibilidade muito maior do que os homens. E a mulher solteira, mais ainda, porque mais tempo para fazer isso. Né? A mulher casada não tem tanto tempo assim. Então, otimize a sua solteirice e sirva dentro desse contexto que o Senhor tem dado a você de relacionamento e cuidado. E eu quero terminar, nós queremos terminar aqui falando sobre a confiança em Deus e o problema sexual. Porque, obviamente, os solteiros que querem casar, eles querem ter uma vida sexual. E como é que vão fazer isso se são solteiros? E aí é um chamado para confiar em Deus. Porque isso, de fato, é um problema. A Escritura nos fala, né, que é melhor casar do que viver abrasado. Seja lá o que Paulo esteja querendo dizer, tem algumas opções de interpretação, ele está falando de que há um grande risco naqueles que estão em desejo sexual e que não estão casados. Eles devem procurar o casamento. Mas e quando o casamento não vem? Então, é um chamado para confiar em Deus, confiar nos planos de Deus, lembrar que, mesmo diante disso, o chamado do solteiro é casar no Senhor e não para abrir exceções porque está desesperado. Como também o solteiro deve tomar muito cuidado, isso é uma coisa que eu aprendi com um pastor de um livro que a gente tinha lido muito tempo atrás sobre relacionamento, do cuidado com o preconceito. Às vezes, uma moça divorciada, às vezes uma moça viúva, ela não é olhada como uma possibilidade de ser alvo para um casamento de um jovem, um homem solteiro, exatamente por causa da história dela. Mas a Bíblia não diz que ela é indigna de um novo casamento. Especialmente, né, e eu estou falando disso, se essa mulher ela foi repudiada,
por pecado, quer dizer, pecaram contra ela. Ela é vítima daquilo ali. E quem sabe um homem de Deus vai lá e acolhe aquela mulher que foi divorciada, mas que agora pode ter e casar no Senhor com a graça de Deus. Ou uma viúva, ou um viúvo, ou um divorciado. Tudo, é claro, dentro do contexto de vítima, né? Porque se não é vítima, aí é outra história. Não vou entrar nos detalhes, mas não é esse o caminho do Senhor. E confiar em Deus e descansar no Senhor. Amém? Meus irmãos, a gente tem um monte de pergunta aqui, só que o tempo não nos permite responder. Minha esposa, como minha Ezer, teve uma excelente ideia. A gente vai responder essas perguntas que estão aqui numa live no nosso canal da igreja no Instagram. Foi ótima ideia para terminar aqui. Excelente, gostei. Então, ainda não tem data, mas a gente avisa, porque são muitas perguntas, meus irmãos. São umas 20 perguntas aqui, contando da semana passada com agora. Então, não dá para a gente responder mesmo, pelo horário. A gente iria puxar muito vocês. Eu sei que já está cansativo, falei demais. A culpa é minha, eu sei. Sou responsável. Obrigada. Mas nós queremos honrar aqueles que perguntarem, então vamos fazer uma live e a gente comunica aí a data, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar. Peço que quando nós terminarmos a oração, você fique mais um pouquinho para dar os avisos. Nós sabemos que temos pessoas que nos visitam aqui. Se você nos visita pela primeira vez, você pode levantar as suas mãos. Eu não sei se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Temos sim. Primeira vez não? Quase, né? É quase pela primeira vez. Primeira vez é quase como primeira vez, né? Ok. Não sei se temos alguém. Temos sim. Deus abençoe vocês, queridos. Nós nos alegramos em ter pessoas que nos visitam e se sintam, portanto, abraçados. Eu sei que há também quem nos visita, que não é pela primeira vez, mas que está visitando já por outras vezes. Presbítero Lucas, nós temos, né? Então, aqueles que nos visitam pela primeira vez, até você aí que estava tão disposto a dizer que era a primeira vez, tem um presentinho para vocês da nossa igreja. Depois procurem o presbítero Lucas e ele vai dar a vocês uma lembrança da nossa igreja, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor nos concedeu aqui. Obrigado por esse clima gostoso que o Senhor nos dá, para podermos falar da Tua palavra e podermos, ó Deus, refletir, meditar sobre o tema da família, da aliança. Que aquilo que é Teu, Senhor, possa frutificar nos corações. E aquilo que é do homem, é mera opinião, que, ó Deus, não guarde o coração das pessoas. Nós te louvamos e bendizemos e rogamos que o Senhor nos dê o descanso devido neste dia, bem como nos reúna mais uma vez mais tarde para te adorar em espírito e em verdade no culto às 18h30. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.